a questão do que vai ser feito para quem não está na loja, você falou, né? Isso, Ver a aí você falou que ia disposição conversar com o Alisson, se não me engano, para ver como, se você vai me passar uma atividade extra, como que vai funcionar. você vê, eu esqueci disso, né? Bom, tem que falar com ele mesmo, né? Não, professor, mas já que o senhor esqueceu, tem problema? Não, É, tranquila, eu fico sem fazer nenhuma. não, tem que mandar aqui, tem que pôr a mão na massa, fazer alguma coisa. Né? Tem que mandar para ele aqui isso daqui. Vou colocar aqui no chat, que o chat, como eu falei para você, está registrado aqui. Depois eu pego esse arquivo e lembro, né? Vou colocar aqui. Falar com o professor Alisson sobre alunos que estão morando no interior. Como se Anápolis não fosse interior, né? Nós somos capital do polo farmacêutico do Brasil. Bom, deixa eu compartilhar com vocês aqui uma janelinha legal que eu tenho, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho de seleção, qualificação de fornecedores e aquisição de matérias-primas, tá? Um ponto da qualidade onde a gente ainda não tocou, que é a questão das pessoas que fornecem, né? Como que a gente faz esse processo de receber essas matérias-primas, e poucas vezes a gente lembra disso. A gente entra no laboratório, vê aquele tanto de potinho identificado, bonito, tudo certinho, e esquece que alguém comprou aquilo, né? Esquece que alguém pensou em vender aquilo também, né? Vamos ver como é que a gente faz para entender esse processo de aquisição, falando aí primeiramente da gestão de estoque e dos nossos fornecedores, tá? Gestão da farmácia de manipulação. Em vez de falar de gestão aqui de análises clínicas, volto para a gestão de manipulação. Acho que vou acabar sendo gestor de alguma coisa. Bom, setor de manipulação, conhecido também como setor magistral, ele ocupa aí grande parte do mercado farmacêutico. Boa parte das fórmulas das prescrições médicas são destinadas a esse público da farmácia magistral. E de acordo com a Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais, a Anfarmag, de 2016, essa pesquisa, o mercado brasileiro concentra 7.200 estabelecimentos e movimenta em torno de 5 bilhões de reais por ano. Isso daí é um levantamento de 5 anos atrás. É provável que esse mercado já esteja maior. Brenda, pode falar? Levantou a É mão. aula de farmacotécnica ou controle? Controle. Segunda-feira, controle. Farmacotécnica amanhã no laboratório. Tá? É porque essa garrafinha aí no canto me confunde. Qual garrafinha? No slide aí, eu sempre acho que é farmacotécnica. Ah, tá. É que eu uso ela, né? Eu vou ter que mudar, vou deixar um slide para farmacotécnica. Essa é para controle, né? A de farmacotécnica eu sei que ela é diferente do slide. E a gente vai para o laboratório amanhã trabalhar em farmacotécnica. Então, tem essa diferença também. Tá? Então, aí, é um mercado que está em expansão. Né? Eu falo para vocês que não é um mercado 100% limpo, igual ele era 20 anos atrás, mas é um mercado que está ainda em expansão. Então, para aqueles que pretendem trabalhar com manipulação, ainda ele está bem aberto e receptivo a novos profissionais. Tá? Eu vejo vagas aparecendo direto. Né? Professor, por que você não vai? Eu trabalhei 10 anos com manipulação, né? É bem difícil. Parece que a gente, quando trabalha muito tempo com uma coisa, é difícil a gente voltar a fazer essa mesma coisa, né? Então, ainda não me vi na condição ou na vontade de voltar a trabalhar com manipulação depois de ter trabalhado tanto tempo. Tá? Mas sabe-se lá se no futuro, né, eu vou ser requerido de novo. Bom, customização do medicamento agrega grande valor ao mesmo. É responsável aí por uma grande parte do faturamento. Porém, segundo a Abrafarma, que é a Associação Brasileira de Redes de Farmácia e Drogarias, cerca de 33% do faturamento está relacionado a produtos que não são medicamentos, como produtos de higiene pessoal, perfumaria, cosméticos e produtos como primeiros socorros e ortopedia. Tá? Medicação é importante, mas você saber também fornecedores que fornecem outros tipos de matérias-primas também é muito importante. Tá? Você não tem ali só a medicação. E a gente olha para a norma, quando a gente fala de AFE, né, que é a autorização de funcionamento de empresa, e a AE, que é a autorização especial de funcionamento, né, isso leva muito a gente a pensar que vai fazer só medicamento manipulado, quando na verdade pode-se manipular também esses outros produtos.
Quando a gente fala de customização de medicamento, as pessoas estão cada vez mais querendo coisas personalizadas, né? Vai da agenda, a pessoa não quer mais comprar uma agenda se não tiver o nome dela na capa, não quer comprar mais uma vírgula se não tiver o jeito dela, as coisas dela. Então o medicamento está do mesmo jeito. A customização do medicamento, isso agrega muito valor, tá? E você trabalhar também com a parte de cosmetologia, com a parte de higiene pessoal, perfumaria e outros agregadores na farmácia é muito importante. Conhecer os fornecedores desses produtos é muito importante também no mercado farmacêutico. Bom, segundo estudo realizado pela Farmag, ilustrado na figura 1, na próxima figura que a gente vai ver, mais de 80% dos proprietários de farmácia de manipulação é farmacêutico. Para efeito de comparação, 4% apenas é administrador. E mesmo quando buscam sócios, né, quando a gente tem farmacêuticos sócios de farmácia de manipulação, eles vão optar por ter outro farmacêutico. Eu conheço aí o farmacêutico da última farmácia que eu trabalhei, ele aumentou a franquia, abriu mais uma empresa, mais uma farmácia, e o sócio dele, ele entrou de sócio com outro farmacêutico para aumentar a franquia. Porque, por mais que a gente tenha administradores, e os administradores entendem das empresas, o burocrático farmacêutico que é pedido pela norma, quem entende realmente é o farmacêutico. O farmacêutico, se ele não treinar o administrador fica bem perdido com relação a alguns pontos da RDC 67/2007. Principalmente porque a RDC, ela pega pontos que o farmacêutico estuda, né? Aquilo ali é muito similar, e eu falei para vocês que ela é muito didática para farmacêuticos, né? Para administradores, a norma ela é um pouco mais complicada, um pouco mais complexa de ser entendida, né? A gente vê na CPI da Covid, senador patinando nos termos técnicos lá, à torta e direita, né? A gente vê que não é para qualquer um a área de saúde, imagina a farmácia de manipulação. Outro dado relevante dessa pesquisa é que 88% desses profissionais preferem cuidar diretamente da administração da farmácia e 75% ainda desempenha múltiplas funções. Além de cuidar da administração, ele é sócio proprietário, responsável técnico e administrador. Tá? E muitas vezes põe a mão na massa e faz o medicamento, os treinamentos e faz tudo. Né? Eu falo que o serviço da farmácia de manipulação é infinito. Se você procurar um papel, você vai achar um papel para você fazer, para preencher. Acho que foi, tem um menino aqui. Não, estou dando nota. Aqui o gráfico, né? Esse artigo que eu peguei, eu já postei para vocês lá no AVA, né? Tá esse artigo que fala um pouco do perfil dos proprietários de farmácia e fala um pouco do começo da gestão de estoque de farmácia de manipulação. Interessante que vocês leiam esse artigo. Não é um artigo difícil de ler, bem tranquilo, tá? A gente tem aqui 84% dos donos de farmácia de manipulação são farmacêuticos. Tá? A norma ela é formatada para isso. As facilidades de você registrar uma farmácia no nome de um farmacêutico é maior do que você registrar no nome de um administrador ou de outros. A gente tem aqui que 16% não são farmacêuticos e desses 16%, boa parte é administrador, boa parte é economista, pessoas que viram ali naquele negócio uma forma de ter lucro. Então é bem diferente a visão do farmacêutico que tem ali dentro da sua formação o caráter de não de ser filantrópico, mas de observar aquele serviço que é lucrativo, mas também como algo de benefício para a sociedade, né, na saúde da população. Vamos lá, gestão da farmácia de manipulação. Pela falta de uma pessoa especializada em gestão, o próprio farmacêutico, o farmacêutico proprietário, acaba acumulando muitas funções administrativas e técnicas, como, por exemplo, supervisionar a produção e o atendimento, manter relação com os prescritores, cuidar da logística e gerenciar as finanças. Tá? A carga vai ficando cada vez mais pesada se a pessoa não delegar. Estabelecimentos farmacêuticos têm como característica do negócio a manutenção de itens estocados de elevado valor. O estoque da farmácia de manipulação ele é muito caro, tá? E tem algumas matérias-primas ali que o grama é mais caro que o ouro, né? Para vocês fazerem um exercício simples, tá? Próxima vez que vocês forem ao mercado, ao supermercado mesmo, vão na seção de especiarias, na seção de condimentos.
tá? Você já vê algumas coisas lá em pó, né? Canela em pó, pimenta do reino em pó, orégano em pó, e algumas coisas, em pó não, o orégano ele é triturado, né? E alguns outros produtos de condimentos em saquinhos, né? Saquinhos que geralmente custam R$ 3, R$ 4, R$ 5, alguns custam mais, custam R$ 10, e vem ali em torno de 10, 20, 30, 100 gramas, certo? Bom, num saquinho de 10 gramas de algum produto mais caro que vocês encontrarem, quero que vocês calculem para mim quanto seria o quilo daquele condimento, né? Por exemplo, se você tem um saquinho de 10 gramas com R$ 10 esse saquinho, qual seria o preço desse quilo de condimento? Alguém pode fazer para mim a conta? 10 gramas, R$ 10, o quilo sairia por quanto? Travou? Deixa eu ver se alguém está acordado ainda fazendo a conta. Pessoas, alguém me dá uma resposta. Aldeir, fala para mim aí. Hã? Fala para mim Peraí, aí. professor, tô tentando aqui. Você Fala pega de novo. É 10 gramas? Não, não entendi bem. você tem um pacotinho de 10 gramas lá de pimenta do reino. Tá R$ 10 o pacotinho de 10 gramas. Quanto que é o quilo da pimenta do reino? R$ 1.000, professor? R$ 1.000. R$ 1.000. Isso daí, R$ 1.000 o quilo. Né? Barato ou é caro? Caríssimo. Caríssimo. Imagina isso em medicação. Tem medicação que ultrapassa os R$ 1.000 o quilo. Tem medicação que ultrapassa R$ 2.000 o quilo. Né? E você tem ali no seu laboratório potinhos de 100 gramas, de 250, de meio quilo e até potes de 1 quilo. Né? Para vocês entenderem o valor do preço, né, da medicação. Né? Você olha para o medicamento, o preço do ouro é banana, perto de alguns medicamentos. Tá? Só que você vai usar daquele medicamento microgramas, miligramas para fabricar uma formulação. Então você consegue diluir esse preço e obter lucro, tá? Mas é caro, né? O estoque da farmácia de manipulação é caro, ainda mais quando você tem padronizados esses potes, né? Às vezes você quer comprar 10 gramas, igual você compra ali um pacotinho de pimenta do reino para sua farmácia de manipulação, e a empresa só vende 250 gramas. Tá? Então você vai ter que pagar ali R$ 250 ou algo do tipo num pacotinho de 250 gramas. Isso é valor. Tá? É muito difícil de controlar pelas questões de que você tem que controlar todo grama que entra e todo grama que sai. É bem complicado. Tá? Mas você gerenciar esse estoque permite aí reduzir custos de estocagem. Você tem o chamado capital de giro, né? A gente está trabalhando aqui com dinheiro também, ou seja, o que entra, o que sai. Não adianta você pegar um laboratório e lotar ele de matérias-primas, se aquelas matérias-primas vão todas ficar paradas por muito tempo, ou seja, o dinheiro que você investiu vai ficar parado por muito tempo naquela prateleira. Então você tem que fazer ele girar para você ter lucro. Tá? Às vezes você está tendo lucro, mas a medicação não gira. E medicação que não gira, ela vence também. É medicação cara, é mais cara que o ouro e tem prazo de validade. Né? São problemas que a gestão da farmácia de manipulação tem que pensar na hora de você construir um estoque para a sua farmácia de manipulação. Tá? Então, por conta dos elevados níveis de estoques, geralmente desnecessários, você tem aí problemas na gestão desses estoques. Portanto, uma gestão eficiente de estoques proporciona elevar rentabilidade do negócio. Tá? Então, a gente fala de controle de qualidade aqui, e controle de qualidade é sim falar de dinheiro, falar de como a empresa funciona. Porque se você não tem essa parte da empresa aqui redondinha, não adianta a gente começar a falar aqui eu vou falar de análise de pH, como é que eu faço para terceirizar o teor da minha matéria-prima, né? Então, tem muito farmacêutico que sai da faculdade focado nisso. Como é que eu vou fazer a análise e não sei o quê?
e o resto do processo está tudo desandando. Você está tomando prejuízo na formulação, está tomando prejuízo com o funcionário, o procedimento não está funcionando direito. Então, gestão de farmácia é pensar nisso. Tá? Não adianta a gente ter a cabeça só de farmacêutico. A gente viu que 80% dos farmacêuticos são donos da própria farmácia. Então, um passo à frente que você dá é pensar na gestão monetária daquele negócio, como aquilo pode ser otimizado, tá bom? Fazer uma pós-graduação em administração é muito importante, né? Fazer uma pós-graduação na parte de gestão é muito importante, tá? A gestão de cadeias de suprimentos, que faz parte do cotidiano das organizações, dos mais variados setores da economia, pressupõe fluxo eficiente de materiais e de informação, atendendo às exigências dos fornecedores, das empresas, dos clientes, e também aqui posso colocar das normas sanitárias daquele que regulamenta aquele setor. Então, considerando aí a necessidade de um fluxo eficiente de materiais, tanto dentro da organização como na cadeia de suprimentos, emerge a discussão do controle de estoque, ou gestão de estoque. O termo está relacionado às matérias-primas, aos produtos semi-acabados, aos componentes para montagem, aos sobressalentes, aos produtos acabados, aos materiais administrativos e aos suprimentos variados. Quando a gente fala de estoque, é tudo aquilo que a gente acumula, né, dentro de uma empresa, estoque, que aquilo está ali e ele tem algum motivo. A gente, às vezes, abre a caixa preta das empresas, tá, e vê muita coisa parada, muito dinheiro parado, né, e não sendo utilizado, né, espaços não sendo otimizados, lugares ou materiais que foram comprados e não são bem utilizados, tudo isso tem que ser muito bem refinado. Eu comprei aquela balança de ultra precisão, mas eu não estou usando, né? Estou aqui há 1 ano trabalhando nessa farmácia, essa balança que só serve para eu gastar dinheiro com calibração dela, ela não será utilizada, vamos otimizar esse processo, vende essa balança, compra uma mais barata que vai ser utilizada. Né? Tem que fazer esse tipo de pente fino. E aqui a gente tem uma imagem com o ambiente de como seria, né, e como é uma farmácia de manipulação, o estoque de uma farmácia de manipulação. A gente tem aqui açafrão, né, e a gente tem açafrão também na manipulação, para alguns tipos de compostos é requerido fitoterápico açafrão, arnica, agar-agar, né, que eu posso ver aqui, boldo, aerosil, né, geralmente aqui está em ordem alfabética os produtos, né, de estoque aqui, né, o estoque da gestão de estoque e manipulação. Aqui, quem trabalha no laboratório é sempre essa imagem aqui, esses móveis planejados, na cor branca, que é mais barata, eles acabam encardindo com o tempo, mas geralmente é feito assim. Tá? Estoque, então, pode ser entendido como sendo acumulação de recursos materiais em um sistema de transformação. O que é esse sistema de transformação? É você pegar a matéria-prima bruta, tá, e transformar ela num medicamento. É você pegar o pó do princípio ativo, misturar com esse pente, colocar na cápsula, colocar na embalagem, colocar ali numa embalagem externa e entregar para o seu cliente, gerando um lucro para a empresa. Pensem nisso também. Tá? Não é só fazer, é fazer e ganhar. Tá? Existem quatro tipos de estoques quanto às suas localizações no processo de operações, conforme aí Correia 2015, temos os seguintes estoques. Estoques de matérias-primas e componentes comprados. Temos estoques de material em processo, aqueles que estão sendo utilizados. Estoques de produto acabado, que estão prontos. E estoques de materiais para manutenção, reparo e operação, também conhecido como estoques de peças de reposição. Tá? Você não pode esperar e deixar a produção parar. Né? Por exemplo, você tem que tirar uma requisição de alguma fórmula, né? Você vai fazer a fórmula para o seu paciente, tem que imprimir uma requisição. E você tem um impressor e só tem um cartucho. Esse cartucho acaba, esse cartucho quebra, né? Você tem que ter a peça de reposição para esse cartucho. Tem que estar ali no seu cronograma a reposição desse cartucho. Então, tudo isso tem que ser pensado. Essas peças têm que estar disponíveis. A gestão de estoques envolve planejar as quantidades de materiais que entram e que saem, as épocas que ocorrem, entradas e saídas, e o tempo que decorre entre esse período e os pontos de pedidos de materiais.
Bom, para a gente ter uma gestão eficiente, eu vejo que para a maioria dos estoques é interessante a gente ter pelo menos 3 meses de observação de como esse estoque funciona. A gente ter aí uma boa previsão, uma previsibilidade, onde a gente tenha os pontos de entrada, os pontos de saída, e o tempo entre esse período, né, entrou a matéria-prima saiu, acabou, e os pontos de pedido, né, que ponto essa matéria-prima tem que estar, quantos gramas tem que ter nesse pote para eu pedir um novo pacote do fornecedor. Não é isso só o tempo vai dizer. Tá? Muitas vezes a gente entra em farmácias que estão começando, né, que vai dar experiência para a gente, está começando, e a gente não tem a noção desse estoque, a gente não sabe, né, como vai ser essa demanda. Se uma farmácia está começando, você não tem ali muita noção de como vai ser a demanda desse estoque, não sabe como vai ser as prescrições médicas, tá? Então vai ter vezes que vai faltar medicação, vai sobrar, tá? Isso é um tempo, vai se ajeitando. Eu falo que 3 meses, um trimestral, tá? É bem interessante para a gente saber o custo médio mensal, o consumo médio mensal dos estoques de uma farmácia, não só de manipulação, mas de qualquer estoque que você esteja gerenciando. É bom aí ter pelo menos 3 meses. E às vezes a gente pega farmácias com processos que já estão funcionando, né, farmacêuticos que foram demitidos ou pediram contas, e não está uma coisa muito redonda, né? Geralmente tem aí lugares que a pessoa sai e deixa a coisa um pouco bagunçada. Então a gente tem que alinhar um pouco esses estoques, colocar ali um controle mais rigoroso, né? Muitas vezes isso causa um estresse com a equipe que está ali acostumada a trabalhar com outro farmacêutico. Tudo isso tem que ser pensado na hora de você mexer nessa engrenagem chamada gestão de estoque. E causa muito atrito quando algo falta e o vendedor vendeu a fórmula e não tem a matéria-prima no laboratório, ou está no sistema que tem no laboratório não tem, isso causa muito atrito, causa muito conflito na farmácia de manipulação. Então, o principal desafio da gestão eficiente de estoques é a identificação dos benefícios e na verificação e gerenciamento dos seus níveis, de forma que a gente consiga adequá-los à real necessidade da empresa, né, que a gente está trabalhando. Bom, para selecionar fornecedores. Quando a gente adquire a matéria-prima de um fornecedor e transforma ela no medicamento, a gente assume a responsabilidade em cima da qualidade daquele produto. Tá? Não adianta você falar depois que o medicamento está pronto, que o problema é a matéria-prima do fornecedor, que na verdade você teria que ter feito análise daquela matéria-prima, teria que ter feito uma qualificação daquele fornecedor, teria que ter feito barreiras para evitar que aquele medicamento fosse entregue para o seu cliente de forma errada. Então, a responsabilidade assumida é sua. Então, assim sendo, a gente pode vir a responder judicialmente caso o medicamento não cumpra aí as especificações contidas no rótulo desse medicamento. Tá? Então, escolher um fornecedor idôneo, criterioso, competente, traz tranquilidade e segurança na relação de negócios numa farmácia de manipulação. O que a gente tem que conhecer do fornecedor? As instalações, as condições de armazenamento das matérias-primas, qual o tipo de embalagem, temperatura, a luminosidade, a umidade, a identificação e ordenação, a limpeza da empresa, né? Como é feito o fracionamento, a vestimenta, a higiene dos funcionários, instrumentos de medida utilizados, as embalagens utilizadas, rapidez e entrega pontualidade na entrega desses pedidos e condições de pagamento e preços e outros. Quando eu vejo esse slide, eu falo assim de instalações, isso me remete a uma época um pouco distante de quando eu trabalhava em manipulação. Isso me remete, por exemplo, a 2005, né? Quando entrou aqui no mercado de empresas que forneciam medicamentos para a farmácia de manipulação aqui em Anápolis, uma empresa chamada Farma Nostra. Não sei se essa empresa ainda existe, ou ela foi absorvida por um grupo maior de empresas, né? Mas na época que essa empresa chegou aqui em Anápolis, eles convidaram os farmacêuticos das farmácias de manipulação e alguns funcionários. Eu fui convidado, teve uma festa na empresa, um jantar, e eles mostraram a instalação, ou seja, a empresa já estava com esse pensamento à frente, abrir um espaço para que as pessoas conhecessem, né, as condições de armazenamento, como era feito
o fracionamento daquele medicamento, os cuidados que a empresa tinha, realmente era uma empresa que tinha muita qualidade, né, ou tem ainda, não sei se ela ainda está no mercado, que faz tempo que eu não compro matéria-prima para manipulação, né, mas era uma empresa que dava muita segurança e deu muita segurança para os processos de fabricação de medicamentos aqui da cidade. Não só da cidade, eles trabalhavam aqui, mas mandavam medicação para todo o Brasil. Isso é importante, porque hoje não tem mais festa para a gente ir, né? Não tem mais recepção de empresa, mas a gente pode, pela internet, observar um pouco das instalações das empresas. A gente pode fazer um exercício aqui de buscar empresas de manipulação ou que vendem produtos para manipulação na internet. Isso daí, aluno pode fazer, você pode fazer, pode procurar, obter informações de como que isso funciona. Tá? Os documentos da empresa estão expostos na internet para você pegar. Antigamente você tinha que pedir, vinha um fax, né, e você tinha que rezar para esse fax vir no livro, né? Então, esses são os detalhes aí que facilitaram um pouco nossa vida. Então, a gente tem que solicitar ao fornecedor o certificado de análise das matérias-primas, não só com os resultados das análises, mas esse laudo que vem do fornecedor tem que ter as especificações da matéria-prima, a data de fabricação, a data de validade, as condições de conservação e armazenagem ideais desse medicamento, o número do lote e o país de procedência, se ele comprou da Índia, da China, da Alemanha ou do próprio Brasil, tudo isso tem que estar no laudo ou no certificado de análise das matérias-primas que o fornecedor vende. Então, é uma cadeia. O fabricante ele faz uma batelada de laudos, de análises daquele medicamento, que comprova que aquilo está ok. Depois, o fornecedor brasileiro que compra, que importa essa matéria-prima, tá? Essa matéria-prima, eu imagino o caos que deve estar, porque todas essas matérias-primas são vinculadas ao dólar, né? Deve estar tudo aí a preço de morte, né? Tudo deve ter subido. O fornecedor que compra essa matéria-prima, que importa, ele faz uma segunda batelada de análises, né? E análises, às vezes, mais rigorosas do que na farmácia de manipulação, lógico. Então, você recebe um laudo que foi duplamente verificado e você faz uma terceira verificação, que a gente vai entender como ela funciona depois. Tá? Então, o laudo ele tem que ter, pelo menos, esses detalhes aí. Tá? A relação entre farmácia de manipulação e fornecedor deve ser de parceria, visando aí a completa satisfação do cliente. Né? É uma troca onde todo mundo ganha. Né? O cliente ganha o medicamento, né? Compra o medicamento, ele não ganha, compra o medicamento onde vai ter o ganho de qualidade naquele medicamento, ele vai ter certeza que aquilo funciona, e você vai ter o ganho com o seu fornecedor, sabendo que ele é de qualidade para entregar aquilo para o seu cliente. Então, é uma cadeia que precisa que todos ganhem. O fornecedor vai ganhar de você, lógico, o lucro de te repassar um medicamento que foi fracionado, que foi trabalhado também para que você tenha segurança de manipular. Tá? Muitas vezes a gente trabalha em empresas que querem quebrar essa cadeia de ganho. Né? Eu mesmo já me perguntaram algumas vezes, né, trabalhando em outras empresas, assim, Paulo, tem como comprar direto do fabricante? Né? Muitas vezes não tem, algumas vezes tem e nem sempre é compensativo. Na maioria das vezes não é compensativo você comprar direto de quem fabrica. Né? Por quê? Tem uma série de documentos de importação que são exigidos para medicamentos, primeiro ponto, que é complicado. E outra, quando o fornecedor de matéria-prima compra essa matéria-prima, ele compra toneladas. Né? O fabricante não vai querer te vender um saquinho de 1 quilo, né? Igual o seu fornecedor, o fornecedor que fraciona vai te vender. Então você tem essa cadeia para respeitar, né? Essa cadeia de lucro, né? Onde cada um ganha, cada um tem uma tarefa específica. Se você quer quebrar essa cadeia, geralmente essa cadeia vai te empurrar de novo para o seu lugar, você vai acabar tendo prejuízo tentando fazer essa manobra. Os fornecedores que não atendem as especificações devem ser excluídos, tá? Não insistir em pessoas que fazem aí um serviço mal feito ou que simplesmente porque vendem barato. Esse barato, no final, pode sair caro para você. Tá? Seleção de fornecedores de produtos e serviços impactam diretamente na qualidade e são classificados como impactantes os seguintes itens. Vocês vão ver que a gente trabalha com fornecedor para farmácia de manipulação e não é só matéria-prima. Lógico, matéria-prima é o foco do controle de qualidade, só que não tem controle de qualidade se as outras engrenagens do sistema não estiver funcionando corretamente. Então, a gente tem aí como impactante a calibração de equipamentos, e a gente precisa de fornecedores
para calibrar os equipamentos, a prestação de serviços, a gente precisa de fornecedores para prestar serviços como desinsetização de ambiente, limpeza de caixa d'água, análise de água e análise de matéria-prima, principalmente a terceirização de análises mais rebuscadas de matéria-prima e de produto final acabado também. Fornecedores de embalagens, né? Não tem como você entregar aí no saquinho de pão, né? E mesmo que for no saquinho de pão, você teria que comprar um saquinho de pão próprio para medicamento, né? Alguma embalagem você tem que entregar para o seu paciente, para o seu cliente. Fornecedores que vão dar manutenção de equipamentos, e quando eu lembro de manutenção de equipamentos, eu lembro muito de ar-condicionado. Ar-condicionado dá muito problema em farmácia de manipulação. Ar-condicionado, se ele não tiver uma limpeza periódica, ele provoca ali uma sujeira, né, de ácaros e outros micro-organismos que ficam no filtro ali do ar-condicionado, né, para as medicações. Isso pode gerar um problema muito grande em laboratórios e em laboratórios de manipulação também. Fornecedor de matéria-prima, que é o que a gente vem mais falando, né, pensando nessa aula, e produtos industrializados para revenda. Esses produtos industrializados são aqueles que estão na frente da farmácia de manipulação, que podem ser revendidos como cosméticos, produtos de suplementação, né, nutrientes, aminoácidos e tudo mais para suplementação, e alguns outros produtos que estão naquela lista que eu falei no começo da aula, que não são propriamente os produtos manipulados, são industrializados feitos para revenda. E materiais acessórios, né, outros materiais que são como lápis, caneta, material de escritório, né, papel higiênico do banheiro, da farmácia de manipulação. Você precisa de um fornecedor para esses serviços, né? Pode ser o supermercado? Pode. Né? O que tem que ter, professor, para a gente comprar esses produtos aí? Pelo menos cotação, né? Não caiam na armadilha de não fazer cotação. Vou falar um pouquinho dela daqui a pouco. Parece que eu estou acelerado hoje e o tempo não para, já são, faltam só 20 minutos para acabar a aula, parece que eu tenho um ano de assunto para falar com vocês. Se alguém quiser parar para perguntar alguma coisa que eu falei aqui, pode ficar à vontade, tá? Se eu falar alguma coisa que está meio fora. Vontade de voltar para a sala de aula sem máscara. Voltar para a sala de aula com máscara não é muito proveitoso. Um dia a gente volta ao normal. Matéria-prima, então. Os fornecedores devem ser selecionados conforme critérios específicos, cada um com produto ou serviço conforme especificado a seguir. Né? Para fornecedor de matéria-prima, ele tem que ter o cadastro junto à vigilância sanitária, fornecimento de laudo de análise de matéria-prima, isso é básico, registro na Anvisa para comercializar matérias-primas da portaria 344/98, que são os controlados. Tá? Para produtos industrializados, esses produtos têm que ter registro no Ministério da Saúde ou no Ministério da Agricultura, tá? Para ele ficar na revenda da loja. Para embalagens, é bom que ele forneça para você a amostra ou catálogo do produto. Tá? Tem os catálogos virtuais, mas tem fornecedores de embalagem que enviam as embalagens, né, um pacotinho de amostra, para você ver se é realmente aquilo que você precisa para a sua farmácia de manipulação. Fornecedor de calibração de equipamento tem que ser credenciado na Rede Brasileira de Calibração, na RBC, ou utilizar padrões que sejam rastreáveis. Tá? Esses fornecedores têm que emitir laudo, certificado de calibração, identificando os padrões que eles utilizaram para calibrar seus equipamentos. Tá? Isso aqui é requerido depois em fiscalizações futuras da vigilância sanitária. Materiais acessórios, esses fornecedores têm que apresentar modelos de trabalhos executados ou catálogos. O que seria fornecedores de materiais acessórios que apresentam trabalhos executados? A maioria dos móveis da manipulação são móveis planejados. Então, hoje em dia, a gente consegue aí ter fornecedores que têm o seu portfólio, né, seja na internet ou seja físico, para mostrar para vocês como que vai mais ou menos ficar ali o ambiente da sua farmácia, lógico que dentro do trabalho ali da aprovação da planta baixa do seu laboratório, né, não pode fugir disso. Fornecedor de serviços, preferencialmente emitir laudo técnico, especificando o produto e o método utilizado para a realização desse serviço. Né? Eu fiz a desinsetização do seu laboratório. Que tipo de veneno você usou, como que esse veneno age, né? Onde você bateu esse veneno dentro do laboratório, né? Fiz aí a limpeza da caixa d'água, que material, que produto que você utilizou, como que você vai garantir que esse produto não entre na medicação, tudo isso.
cadastro junto à Secretaria de Vigilância Sanitária para trabalhar, né, com esses serviços. Na manutenção de equipamentos, ser preferencialmente credenciado junto ao fabricante ou distribuidor, e quando você compra um equipamento para farmácia de manipulação, um exaustor ou um ar-condicionado, tá, ou qualquer coisa que seja, veja se tem suporte, né, de você ter essa rede de credenciamento. Você compra um exaustor, o autorizado dele é lá de São Paulo. Você tem que mandar isso para São Paulo e ficar sem exaustor quanto tempo na sua cidade. Então, tem que ser pensado esses detalhes aí na hora de manutenção de equipamentos. Especificação do procedimento que foi adotado na manutenção e principalmente registro dessas manutenções. Os fornecedores, então, que atenderem os requisitos de seleção são inclusos aí no cadastro de fornecedores da empresa. Após comprovação do atendimento dos requisitos de seleção, o fornecedor é incluso aí na lista de fornecedores qualificados. São aqueles fornecedores que vão te entregar alguma matéria-prima, te entregar algum serviço ou entregar algum processo para você. Caso seja necessário se efetuar uma aquisição urgente de um fornecedor não cadastrado ou não qualificado, o responsável pela aquisição deve estabelecer um prazo máximo para avaliar e classificar o fornecedor como qualificado ou não. Tá? Então, se você precisa comprar algo urgente de um fornecedor que só ele tem aquela matéria-prima, né, você não precisa ser impedido de comprar, mas você tem que fazer uma análise depois que receber aquela compra e verificar se foi compensativo comprar dele ou não. Tá? Aqui a gente tem um procedimento simples, né, de aquisição de materiais e embalagens. Solicitante, geralmente o farmacêutico envia ao comprador a solicitação de compra, lá para o setor de compras da empresa. O comprador elabora uma ficha de cotação de preços e envia para os fornecedores qualificados através do e-mail. Das respostas de cotações, o comprador decide a compra baseada no preço e no histórico de cada produto. Às vezes o mais barato não é o mais compensativo. Tá? E efetiva enviando o pedido final ao solicitante para a ciência. Muitos fornecedores, às vezes, abaixam o preço, mas, na verdade, eles aumentam ali no frete, nas condições de pagamentos que não são muito vantajosas e outros aspectos mais que você tem que estar ligado na hora dessa cotação. Tá? É importante que a cotação de preços seja feita e que o farmacêutico tenha acesso a esse processo. Né? Muitas vezes, o administrador ou a pessoa que trabalha com a economia de cotação de preços não entende totalmente as nuances da medicação, né, de como aquela medicação precisa chegar para a sua farmácia de manipulação. E aí o solicitante assina no campo apropriado do formulário de compra, dando conhecimento de compra. Tá? Para materiais de consumo, né, precisa de rolo de papel higiênico para o banheiro da farmácia de manipulação. Tá? E aí material de consumo é material de limpeza, material de escritório, outros que não são passíveis de compra através de fornecedor qualificado. Você não precisa qualificar um fornecedor, porque esses materiais já são vendidos na indústria, são materiais que são de necessidade básica de qualquer pessoa ou empresa. Então, você vai enviar a solicitação de compra, tá? E o comprador realiza uma pesquisa de preço e avalia a necessidade de compra versus o custo do pedido. Tá? Uma das besteiras que a gente mais cai quando a gente é novo, né, a gente entra para uma empresa, é fazer um tipo de compra sem cotação. Eu acho que é uma das primeiras puxadas de orelha que a gente leva quando entra no mercado de trabalho e alguém pede a gente para comprar alguma coisa, né, ou quando a gente é responsável por um processo e compra alguma coisa, é comprar essa coisa sem fazer cotação. Tá? E depois, na reunião, a pessoa jogar na sua cara que você comprou uma coisa mais cara, tá? Ou de baixa qualidade, sem consultar outros fornecedores. Então, por mais que sejam materiais de consumo, não seja necessário fornecedores qualificados, você fazer uma cotação é essencial para que você tenha aí tranquilidade na hora de efetivar essa compra e que não crie margens para que alguém venha te puxar a orelha. Nossa, como eu queria que alguém tivesse falado isso para mim antes de ter começado a trabalhar. Não é trauma, pessoal, eu não tenho trauma com relação a isso, mas são situações que a gente para e pensa, nossa, como a gente era imaturo, né? Como que a gente entra na empresa e não pensa nesses detalhes de cotação ou de coisas que são tão simples, né, de serem feitas e que evitam tanto constrangimento. Mas faz parte aí da chamada barriga verde. Então, diante da aprovação da solicitação, o comprador efetiva a compra e envia o material ao solicitante. Se essa
a solicitação for reprovada, o comprador devolve ao solicitante o documento, justificando por que ele não comprou. Né? Não, ele não comprou porque a gente tem um estoque guardado ali, você não foi lá olhar, tem no estoque, basta ir lá comprar, olhar. Equipamentos é um pouco mais complicado, porque isso mexe com a estratégia da empresa. Então, a gente precisa de autorização da diretoria para comprar, por exemplo, uma balança nova para o laboratório. Porque você não pode, estou precisando de 5 balanças, coloquei 5 balanças aqui e comecei a utilizar. Se isso não estiver na planta, ou no local, na área daquele laboratório, né, pode ser um problema para a vigilância sanitária. Então, você colocou uma balança no laboratório, aquilo tem que ter alteração de planta e ser levado para autorização na vigilância sanitária. Tá? Então, o solicitante, no caso de aquisição de equipamentos, envia ao comprador o pedido de compra de equipamentos através da solicitação de compra de equipamentos, com a indicação do fornecedor, característica detalhada do equipamento, voltagem e calibração. E aí o comprador negocia preço, prazo, com o fornecedor indicado, mediante autorização da diretoria, efetiva a compra e comunica o prazo para a entrega ao solicitante. Adoro isso nas empresas, né? A gente não pode ultrapassar hierarquias, né? Se a gente tem alguém superior, né, e a gente quer chegar direto na diretoria, né, isso é muito ruim para a cadeia de hierarquia na empresa. A gente tem que saber a quem se reportar e a quem pedir, né, as solicitações. Tem o setor de compra, solicite ao setor de compra, que ele vai solicitar a diretoria. Se necessário, você faz uma apresentação para a diretoria da sua necessidade de ter aquele equipamento no laboratório e, principalmente, os benefícios de se ter aquele equipamento no laboratório, qual é o lucro que aquilo vai dar para a empresa. Né? Vou colocar um equipamento aqui para melhorar a minha vida, para ficar mais fácil. Se isso não vai dar lucro para a empresa, ou se vai dar algum prejuízo, aumentar a calibração, o processo, a diretoria não aprova. Para elaborar uma lista de fornecedores qualificados, são esses de matérias-primas, a gente precisa de alguns documentos. A licença de funcionamento, publicação no Diário Oficial da União, ou cópia quando expedida pela Vigilância Sanitária Local, autorização de funcionamento de empresas, a FE, também do Diário Oficial da União, autorização especial no Diário Oficial da União quando se tratar de substâncias constantes da lista da portaria 344/98, né? Esse número aí vocês podem guardar, né? 344/98 é a lista de psicotrópicos do Brasil, né? A receita azul, receita amarela, receita branca especial, né? Tá tudo aí. Então vocês vão usar essa portaria muito na carreira de vocês. É desejável, então, a apresentação de certificado de gestão da qualidade, como o ISO 9000, e boas práticas de fabricação também. Tá? Bom, a gente tem que monitorar o desempenho dos fornecedores, registrar essas avaliações, é um requisito da fiscalização da vigilância, avaliar periodicamente cada fornecedor constante da relação dos qualificados, dos fornecedores qualificados, mantendo esses registros aplicáveis, o registro da avaliação dos fornecedores, bem como a abrangência e o tipo de controle deve estar acessível ao setor de compras, que o setor de compras é o mais interessado na avaliação de fornecedores, para saber se ele pode ou não comprar de certo fornecedor ou não, e as aquisições devem ser realizadas somente de fornecedores constantes nessa relação de qualificados, exceto nos casos em que a compra seja efetuada para avaliação inicial do mesmo, do fornecedor. Aqui os insumos, né, do pedido tem que estar acompanhado de nota fiscal, laudo ou certificado de análise, ficha de informação de segurança de produtos químicos, a FISPIC, quando aplicável para esses produtos químicos. Pelo menos disso. Tá? No caso de equipamentos e materiais de consumo, se nenhuma especificação tiver sido acordada com o fornecedor, o fornecimento deve atender às especificações padrões desses produtos. Tá? Avaliação ponderal. A gente pode fazer um índice de qualificação do fornecedor, tá? Para que ele permaneça na lista de fornecedores qualificados. A gente tem uma fórmula para isso, para fazer essa avaliação do fornecedor. E ela não é muito difícil de fazer, pode ser feita, inclusive, no computador, no sistema da farmácia, e é determinada individualmente para cada fornecedor de acordo com o desempenho. A fórmula é essa daqui. Quando vocês olham para ela, você fala, não, mas que coisa gigante, por que eu vou mexer com isso? Para dar trabalho para avaliar fornecedor? Mas aqui é bem simples. Se você olhar essa fórmula, ela é muito simples. Tá? Nós temos que o índice de qualificação do fornecedor, o IQF,
é igual a 100, e se ele não fizer nenhuma besteira nas entregas dele, nas matérias-primas dele, isso daqui, ó, zera e vai ser 100%. Então, se ele não tem nenhum erro, vai ser 100%. Se ele tiver um erro aqui, um erro aqui, um erro aqui, isso se soma, tá? Divide pela a quantidade de coisas que você comprou, multiplica por 100 e diminui do 100%. Tá vendo? 100 menos os erros que ele cometeu. É isso que o EQF faz. A gente olha essa fórmula e diz, nossa, EQF, aquela fórmula difícil. Na verdade, você só pega o 100% e diminui da quantidade de erros que o seu fornecedor fez ou que cometeu com aquela matéria-prima, com aquele fornecimento de alguma coisa. Quais são esses erros? Né, que são as variáveis utilizadas. Variável AE, né, número de não conformidades, e todas são não conformidades, na apresentação da embalagem. L, no laudo do fornecedor, teve alguma não conformidade, você marca lá. Não conformidade no lote de validade, LV. NA é o número de itens adquiridos. P, número de não conformidades no prazo de entrega. Q, não conformidades na qualidade. QT, não conformidade na quantidade entregada. E aí você coloca, de acordo com a não conformidade, você está fazendo ali uma análise, né? E toda vez que chega a matéria-prima, você olha se está batendo laudo, se veio a quantidade certa, se tudo está ok. E isso vai gerar diretamente o índice de qualificação do fornecedor. Se tiver um ponto errado aqui, um ponto, né? Por exemplo, você coloca aqui um ponto, né? Mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, número de itens adquiridos, né? Vezes 5, né? 1 dividido por 5, 1 quinto vezes 100, 100 dividido por 5 dá 4, 100 dividido por 5 dá 20, né? 100 menos 20, o IQF cai para 80%. Um item errado, dá aproximadamente a queda para 80%. Depende do número de itens que ele enviou. Né? Um item errado, se for um item só que ele enviou e esse item estiver errado, você tem uma queda de 20% do IQF. Desqualifica o fornecedor? É o que a gente vai analisar agora. Isso não vai dar tempo, falta 7 minutos, vai dar tempo. Né? É interessante nessa avaliação de IQF manter fornecedores com IQF igual ou superior a 75%. Esse é o padrão nesse tipo de análise. Né? Então, para o fornecedor perder e sair da sua lista de fornecedores qualificados, ele fez tanta besteira que ele abaixou o IQF dele abaixo de 75%. Tá? Fornecedor que apresenta IQF inferior a 75% é alvo de análise crítica da diretoria, do DGQ, o Departamento Geral de Qualidade, tá? E do encarregado de compras. Nessa análise se verifica a permanência do fornecedor como qualificado ou não. Tá? Fornecedores são excluídos dessa lista por decisão da diretoria ou se não for efetuada nenhuma aquisição no intervalo igual ou superior a 1 ano. Cada empresa coloca os seus parâmetros. É interessante que, se você ficou 1 ano sem comprar de um fornecedor, você faça o recadastro dele e você faça novas avaliações. Em ambos os casos, o fornecedor deve permanecer no cadastro, só que não na lista de fornecedores qualificados. Tá? Critérios para reinclusão de fornecedores são os mesmos de qualificação e cadastro. Era isso. Né? Obrigado pela atenção, boa semana. Tem gente entrando agora, que eu estou ouvindo aqui. Tá? Para quem não viu no começo da aula, eu estou usando o chat aqui como lista de presença, tá? Então, digita aí no chat presente, tá? Que eu depois vejo que você está presente, tá? Quem tiver com o nome trocado, pode digitar o nome presente, pode ficar à vontade. Para ficar mais fácil, não ficar fazer ação de chamada, à toa, né? Então, tudo mais. Bom, para amanhã, aula prática, a partir das 19 horas, no laboratório de farmacotécnica, ok? Que alunos eu tenho aqui para amanhã? A Brenda Ellen, Bruniele Fernanda, Dinalva Lemes, Eliane Gomes, Gabriele Soares, Guilherme Povoa, Juliana Andrade, Matheus Viana, Natiele Mendes e Stephanie Fernandes para amanhã. Os outros para o dia 31. Ok?
Alguém que eu não falei? Alguém que vai vir amanhã? Professor, eu não lembro se você falou meu nome, que é a Brenda. Qual? Brenda, eu não sei se você falou meu nome. Tá baixo, o volume, não tô ouvindo. Meu nome é Brenda, eu não sei se você falou meu nome. Brenda, fala aí. Falou. Primeiro, Brenda, né? Tá aqui, Brenda, para amanhã. Amanhã a gente se vê ao vivo. E a cores. Tá? É isso, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, tá. Vamos fazer um exercício aqui. 4 minutos ainda de aula, dá para fazer um exercício aqui. Vou fazer um aqui. Deixa eu ver aqui. Ver a cara da Eliane, professor. Quê? Você tinha que ver a cara da Eliane. Porque. A cara dela quando você falou de exercício. Eu tô chorando aqui. Ah, Eliana, exercício bom, olha só, coisa fácil. Ai, meu O Deus. pessoal fala de exercício, o professor também passa uns exercícios chatos pra gente na faculdade. Eu nunca A aula faço não exercício. podia ser na segunda. Segunda é o pior dia que existe na face da Terra. Segundou, hashtag segundou. Deixa eu ver aqui. Nova Tá Guia. querendo matar todo mundo. Estão vendo aí? No Google aberto, né? Você digita aqui, ó, fornecedor de matéria-prima para farmácia de manipulação, tá? E aí você tem aí, né, fornecedor de matéria-prima, né? Tá vendo que aparece? Geralmente as de cima que é os que mais pagam para aparecer no Google, né? Então a gente tem Biovital, Libero. Vamos entrar nessa balda aqui, que eu já entrei hoje cedo. Vamos entrar nela para ver como é que é. Hoje em dia é fácil, né? A gente vê aí, tá tudo na internet, tá vendo? Linha de produtos e tal. E é interessante que para a gente que vai comprar, né, você é dono da farmácia, que a documentação tá toda aqui, tá vendo? Você consegue baixar documentações aqui, aquelas que eu falei em aula, ó, autorização especial, autorização de funcionamento de empresa, alvará da polícia, tá tudo aqui, ó. Tá vendo? Você pode até, deixa eu ver se eu consigo abrir uma autorização especial aqui. Não sei se vocês estão vendo essa página, mas estamos abrindo. Aqui, ó, geralmente eles marcam, tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui. Uso das jurisdições legais, conceder renovação, autorização especial para empresas de medicamentos e insumos farmacêuticos constando no anexos dessa resolução. E aí você consegue aí ter essas autorizações, né, bem mais fácil da empresa. Né? É só isso aqui, esse tipo de análise que eu queria fazer com vocês. Né? Vocês encontram isso fácil. O catálogo de produtos desse fornecedor também está aqui. Né? Tem a linha farma, medicamentos, linha magistral, manipulação. Vamos ver os produtos. Né? Já vem um PDF bonitinho. Isso daqui é legal para a gente ter uma ideia de como funciona o mercado. Né? Olha o tanto de produto que você pode ter na farmácia de manipulação. Tá vendo? Os que estão em vermelhinho aqui, ó, portaria 344/98. Né? Então, tudo que eu falei é verdade esse bilhete, viu, pessoal? Não é mentira. E é isso que eu queria fazer um exercício simples com vocês, só para dar 9 horas da noite e a gente tirar o print aqui. Obrigado. Boa noite a todos, bom descanso, né? Se não tiverem nenhuma dúvida, até amanhã. Tchau, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Juliana, você estava dormindo, Juliana? Não, claro que não. Escreve presente aqui do lado. Professor, Oi, aí Canama. quando você falar com o Alisson que o senhor vê o que vai ser passado para mim, o senhor me fala. Tá? Até mais. Até, tchau, pessoal. Tchau, boa noite.